Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações do mesmo promotor de vídeo, que é o Sebastião do Cabaré Gospel. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, a sua profecia se cumpriu, um cabaré gospel foi aberto e Andressa Urach é a pastora. Zoas, só achei que esse nome seria engraçado. Sem mais delongas, aqui vai meu relato. Gostaria de compartilhar um pouco da minha pouca experiência de vida por aqui. Me impressiona a forma como as escolas mistas são, em sua essência, castrativas. Como já disse certa vez, lá te tratam como se fosse uma menina defeituosa. Punem o pensamento e muitas coisas dignas de um livro orwelliano acontecem. Para quem não sabe, só um adendo, orwelliano se refere ao escritor George Orwell, que escreveu várias obras distópicas, principalmente a sua obra mais famosa e o meu livro preferido. Ele não é exatamente cyberpunk, não podemos chamá-lo necessariamente de cyberpunk, mas ele influenciou muito a obra cyberpunk, inclusive essa tradição de colocar o ano no final do nome da obra, tipo Cyberpunk 2077 ou Cyberpunk 2020, que foi o primeiro livro, ou Blade Runner 2049, veio justamente do livro 1984. Enfim, recomendo muito essa leitura, tem audiobook aqui no YouTube, se vocês quiserem, tem como achar PDF gratuito na internet, em português, inglês, whatever, e vocês vão ver que foi praticamente uma previsão do George Orwell ali, tá? Também recomendo A Revolução dos Bichos dele também, é muito bom, mas enfim, continuando. Abrindo aspas novamente para o Sebastião do Cabaré Gospel. Como certa vez, de repente, um coordenador passou entregando folhetos onde deveríamos fazer nossa autodeclaração racial. Já sabemos para que isso serve. Querem apenas coletar o seu CPF, endereço, telefone e outros dados para que os mantenham atualizados. E se questionar, usarão o seu pé de meia como ameaça. Felizmente, essa tática não funciona comigo, pois já consigo ganhar o dobro disso por mês como informal. Eu poderia falar sobre a lei dos celulares aqui, mas creio que uma imagem já é o suficiente para que tirem suas próprias conclusões. Daí ele me mandou aqui uma imagem de um cofre na sala de aula, que eu não sei se é dele ou se é de alguma outra escola, mas o cofre ele fica ali para recolher os celulares dos alunos, tá? Eu não sei também qual é a idade aqui do Sebastião do Cabaré Gospel, mas ele deve estar no ensino médio ou na faculdade, deve ser bem jovem, tá? Ele até falou que tem pouca idade. Mas enfim, eu não preciso mostrar essa foto aqui, a descrição já é o suficiente, né? Um cofre na sala para guardar celulares, é isso, na sala de aula. Imaginem aí. Continuando. Não podem tomar o celular do aluno usando a força, como a polícia faria, então usam o jogo mental. Já tínhamos, entre aspas, representantes, que são alunos eleitos em eleições internas de cada turma, e a maioria mulher e viado. Típico. Então só precisaram dizer a eles: vocês têm que servir de exemplo, fiscalizem os outros. E assim eles fizeram. Caralho, cara, isso vai render um vídeo muito bom, tá? Tá me lembrando de coisas da minha época de escola e faculdade. Que delícia, que gostoso. Nos tornamos reféns daquilo que dependemos, e o Estado sabe muito bem disso. Como o país inteiro praticamente é pobre e fudido, não foi difícil fazer o jumento amar a sua focinheira e fazer de tudo para que não atirem. Não só através de ações afirmativas e de diversos serviços públicos e, entre aspas, gratuitos que foram iniciados na era Vargas. E você aí pensando que Vargas foi um grande presidente. É o que dizem, né? É o que os livrinhos do Mac dizem, mas enfim. Vargas foi quem iniciou essa putaria de voto feminino, tá ligado? Isso já é o suficiente pra odiar o cara. Não que se não fosse ele, não seria outro, mas a culpa cai por cima dele. Então assim... Mas pelo menos o fim dele foi bem trágico, né? Mas enfim, agora continuando aqui. Por essas e outras, me encontro com essa desmotivação em relação à escola e creio que não estou errado ao cabular 3 dias seguidos de aula só porque eu quero. Porque tô a fim de paz. Fiz essas 2 vezes e vivo chegando atrasado. Já até levei ocorrência, mas não sinto como se a punição tivesse peso. É cansativo ir para aquele lugar quando percebe que foi colocado em um ambiente que mistura pessoas que estão no seu auge, meninas, com pessoas que estão no sopé de sua possível ascensão, meninos, como se fossem iguais, e os colocam para se fiscalizar um ao outro em prol de um ambiente escolar mais saudável.
Graças a Deus, este é meu último ano naquele inferno, espero sobreviver e a todos vocês desejo boa sorte. E aqui se finaliza o primeiro e-mail do Sebastião do Cabaré Gospel. E antes de continuar, aquele aviso, né, senhores? Se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Vocês também podem ajudar gratuitamente deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações e compartilhando o vídeo, tá? Só não vai compartilhar com quem não quer ouvir. E senhores, tenho ótimas notícias para vocês que ainda não aprenderam inglês ou até outras línguas que querem aprender, como esforços para sair do país e finalmente ter uma vida melhor fora do Brasil, tá? Um ouvinte do canal criou uma plataforma excelente de línguas para competir com aquela mais famosa da Corujinha Verde. Agora vai ser a da Corujinha Azul, não é? Porque eu entrei como sócio fundador junto com ele e vocês também podem e ajudar a financiar esse projeto, porque ele mesmo, o Henrique, ele vai oferecer aulas de inglês para quem adquirir elas no lançamento, tá? Com um desconto gigantesco somente para quem está no grupo de avisos silencioso linkado aqui na descrição e no comentário fixado. Como vocês podem ver aí no fundo, a plataforma já está prontinha, bem montada, se chama The Last Word. Por enquanto ela só conta com inglês, mas futuramente pretendemos expandir para várias outras línguas, incluindo chinês, espanhol, coreano, japonês, italiano, francês, etc. Ela tem um sistema de comunidade onde você pode trocar ideias e esclarecer dúvidas com outros participantes, tem também um sistema de ranqueamento e ganho de experiência, você pode fazer as provas de vários testes de inglês renomados, como o IELTS, aprendendo com as aulas automáticas ali, e tem um diferencial, auditoria de pronúncia com IAs. Você fala na plataforma, a IA identifica a sua pronúncia e te dá uma nota baseado no seu sotaque e no quão correto você falou a frase. I need to make a doctor's appointment. Blah, 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 blah. I need to make a doctor's appointment. Is the doctor available tomorrow morning? Blah, 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 blah. Blue, 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 blue. Ticaracatica. Is the doctor available tomorrow morning? Então, além de todo esse acesso que vocês podem ter livremente, se vocês adquirirem na promoção de lançamento, que vamos liberar somente no grupo que está linkado aqui na descrição e no comentário fixado, vocês terão acesso a aulas semanais de inglês com o Henrique, certo? Então, entrem no grupo de WhatsApp linkado na descrição e no comentário fixado, o grupo de aviso silencioso, que no dia 12 de julho nós vamos lançar as aulas do The Last Word. Agora sim, finalmente, vamos ao segundo e-mail aqui do Sebastião do Cabaré Gospel, que inclusive pagou em Bitcoin, é um cara jovem que parece que está no ensino médio aqui, né? E inclusive já está bitcoinizado, ou seja, mais uma alma salva aí dos espólios de Satanás. Continuando. As escolas têm se tornado cada vez mais um lugar estranho para mim. A obrigatoriedade é generalizada, mesmo que velada. Ao criar incerteza sobre o que acontecerá com as suas notas ou benefícios sociais, tentam te induzir a fazer tudo o que quiserem. Por alguma loucura, provavelmente agendas globalistas, ideias de que tudo deve ser democrático, a noção de que todos devem contribuir com algo tem se tornado extremamente invasiva, mesmo em coisas básicas como um evento escolar do terceiro ano, por exemplo. Há algum tempo atrás, quem não quisesse participar não seria obrigado a contribuir, algo que não existe mais, pelo menos onde estudo. Usavam a justificativa de que isso é a demanda da SEDUC. Certa vez, meus dados foram usados sem meu consentimento para me inscrever em um processo seletivo do qual não quero fazer parte, que é o Enem. E eu não sei porque ele censurou aqui o Enem, ele só botou o EN em tracinhos. Mesmo o ensino público e gratuito é obrigatório, gratuito entre aspas, né? Tente fazer homeschooling com seus filhos e veja o que acontece. Já sabemos muito bem o que desejam com isso e que, se pararmos para analisar, a obrigatoriedade de seja lá o que for, se tornou algo tão invasivo e rotineiro que quase todos se acostumaram. Inclusive, parabéns por sua habilidade de organizar pensamentos em palavras. Apenas quando tentei escrever meu primeiro relato pude perceber o quão difícil isso é. Apesar de possuir razoável capacidade analítica, não consegui explicar minhas ideias com muita clareza. Se eu tentasse explicar que tenho uma teoria de que as escolas só não se digitalizaram porque fazemos associações mais fortes com o que escrevemos do que com o que digitamos, e que isso é um plano para fazer com que as pautas ensinadas nestes locais fiquem fortemente impregnadas na mente dos jovens, eu falharia. Enfim, isso é tudo. Novamente, boa sorte a todos. Sabedoria e consciência sempre. Ele não botou todos, não, é que eu tô zoando. Ele mandou mais uma foto aqui no final desse e-mail, que é uma câmera na sala de aula, o que era proibido até pouco tempo, mas agora permitiram essa porra, né? E é claro, a câmera ela fica em direção aos alunos.
pelo que eu vi aqui do ponto de vista, ela fiscaliza os alunos, não o professor. Ela não mira no quadro negro. A foto que ele tirou não teve um ponto de vista muito bom para saber a localização da câmera, mas ela fica num dos cantos superiores da sala de aula. Já imagino que seja o canto superior paralelo ao quadro negro, mirando nos alunos. Mas enfim, vamos agora falar sobre esse assunto aqui. Essa última citação aqui do Sebastião do Cabaré Gospel foi até importante. Parece muitas das vezes que os promotores de vídeo eles são meio prolixos, mas a própria admissão do Sebastião aqui, dele não conseguir expressar muito bem as ideias dele, o que ele pensa, isso mostra exatamente como é que funciona o ensino, não só no Brasil, mas o ensino ocidental geral. Eu poderia botar o ensino oriental também nesse balaio e dizer que isso é uma característica global. Mas eu vou falar em especial de um contexto ocidental, porque a educação ela começou a se tornar industrial assim, especialmente depois da Revolução Industrial. Porque antes da Revolução Industrial, o ensino ele era muito mais greco-romano. Eu não sei se vocês sabem, vocês devem saber, vocês não são idiotas, né? Que o termo acadêmico vem de academias e você pode usar esse termo tanto para o ambiente onde você treina os seus músculos, como o ambiente que você treina o seu cérebro, que não é bem um músculo porque ele é mais gordura, mas ele também é treinado, né? Porque na educação greco-romana, primeiro que nem todo mundo era educado, tá? Na verdade, poucas pessoas eram educadas, porque poucas pessoas tinham a vocação para isso. Na verdade, todo mundo era educado de certa forma, só que não academicamente. Por exemplo, um pedreiro, um filho de pedreiro, seria educado na pedraria. Um filho de ferreiro seria educado na ferraria. Ele não aprenderia, provavelmente, as coisas que se aprendiam nas academias. E as academias tinham esse nome porque, de fato, os greco-romanos, eles filosofavam ali, ensinavam, trocavam ideias, e ao mesmo tempo eles faziam exercícios físicos. Então era uma coisa muito mais agorista, sabe? Era uma coisa muito mais liberal. Você entrava quando queria, saía quando queria, assistia às aulas que queria, você entrava nos grupos de estudo que queria e ao mesmo tempo você ia trocando ideia com os caras e levantando peso, sabe? Até mesmo lutando. E o conhecimento ele era muito mais prático, ele era muito mais aplicado ao mundo real. Havia também muita troca de ideia empírica. Tá? Observações que os alunos, os acadêmicos ali, eles trocavam entre si, porque a história estava começando, não tinha muita história escrita, na verdade a maior parte da história escrita do Ocidente começou na civilização grega. Eles também não tinham equipamentos científicos, então o que eles podiam fazer de fato era trocar ideias e trocar observações. Então o conhecimento intuitivo ele era muito, muito mais forte. Isso obviamente foi herdado pela civilização romana e basicamente esse foi o ensino até a queda do Império, até eu diria a fundação da Igreja Católica lá no fim de Constantinopla. Daí a educação ela começou a ser um pouco mais parecida com o que temos no mundo moderno, que era a educação via monastérios, sabe? De fato, ali os caras ficavam com a bundinha sentada na carteira, escrevendo, traduzindo, inclusive a própria Bíblia para várias línguas, lendo pergaminhos, enfim, uma cultura um pouco mais bibliotecária, porque agora já tinha mais história escrita para eles estudarem. Mas ainda assim você vai encontrar vários monges que aplicavam seus conhecimentos na prática, como o próprio Gregor Mendel, né? O pai da genética. Tem o padroeiro dos cientistas. Essa cultura católica de ficar botando santo pra qualquer coisa, né? É meio bizarra, mas tem o padroeiro dos cientistas, que é o Santo Alberto Magno, pelo que eu tô vendo aqui. E o clássico Copérnico, né? Todo mundo conhece Copérnico. Nicolau Copérnico, ele era clérigo também. E aí, quando foi que tudo mudou? Na Revolução Industrial no Ocidente. Agradeçam aos senhores aceleracionistas, tá? É sempre eles, né, cara? Sempre eles. Ser expulso de 109 países não é por qualquer coisa. Em diferentes épocas, em diferentes localizações, sempre eles. Agradeçam aos Rockefeller. Agradeçam aos Rockefeller que na Revolução Industrial financiou uma mudança completa no sistema de educação, em especial satânico do John D. Rockefeller. No começo do século XX, ele fundou um conselho lá de educação. Ele e vários bilionários, eles inventaram que agora a educação tinha que ser padronizada e que tinha que ser focada não em pensamento crítico, não em empirismo, não em observação, não em intuição, não em aplicação dos conhecimentos, não em algo prático, mas sim em formar trabalhadores obedientes.
é foda. Depois desse caso do Jeffrey Epstein, eu comecei a estudar mais a respeito de fato. Esses caras aí dessa religião específica, eles fuderam o Ocidente. Você indo pra escola e pra faculdade, atendendo ao Enem, você está participando de um grande complô judaico contra você mesmo. Contra você e sua família. É a verdade, tá? É a verdade. John D. Rockefeller, inclusive, ele era um aceleracionista nato, tá? Ele acreditava num capitalismo com base em darwinismo social, cara. É por isso que eu chamo esses caras de aceleracionistas. É basicamente a teoria... Darwinismo social, se vocês não sabem, darwinismo, né? Vem da teoria da evolução. Então é aquela teoria de que os mais fortes prosperam, os mais fracos definham e não sobrevivem. Então o cara, ele tava metendo o aceleracionismo na sociedade fortemente, entendeu? E desde então a educação toda do Ocidente passou a ser rotineira, por repetição, sabe? Por aula expositiva, por um treino de submissão onde você tem que ficar sentado ouvindo um líder e não mais fazendo uma troca de conhecimentos mútua, agorista, basicamente esquentando a sua bunda numa cadeira e sua próstata, tá? Se você, inclusive, o ato de ficar prostrado. Prostrar-se é justamente ficar em posição de submissão, né? Prostrar-se diante a Deus, por exemplo, como a Bíblia diz. A sua próstata, que ela fica imediatamente na costura do seu botão e do seu saco, se você fica sentado tempo demais e ela esquenta, isso diminui a sua produção de testosterona, tá? Então o ato de ficar sentado ali, vendo um líder por 5 horas seguidas falando alguma coisa que você nem quer ouvir, é basicamente um exercício de submissão extremamente castrativa, especialmente para os meninos, tá? Extremamente feminilizante. Para as meninas, mulheres em geral, não é tão ruim assim porque mulheres são melhores em trabalhos repetitivos. Aqueles enfadonhos mesmo. Tipo lavar louça, né? Sacanagem. Mas assim, essa coisa de ficar seguindo um líder é uma coisa bem feminina. Não é à toa que é muito comum que alunas se apaixonem por professores. Porque mulher quer um homem em situação de liderança, em alto status social. Eu, por exemplo, estudei em federal no meu ensino médio. E na faculdade foi estadual, mas pública, né? E era muito, muito comum, já no ensino médio, menininhas de 14, 15 anos ali, que recém-entradas, já estavam dando para professor, assim, papos escatológicos de a guria sair no intervalo, entrar no carro do professor e ficar esperando 3 horas dentro do carro no sol, passando um calor desgraçado dentro daquele forno, durante 3 horas, tá? Só pra ele sair depois, pegar o carro, sair sem ninguém desconfiar, levar ela para um motel e carcar ali. Menina de 14, 15 anos. Por isso que eu digo, quando uma mulher quer dar, nem o diabo segura, entendeu? É papo de pular muro da casa, fugir dos pais, pular muro de escola, viajar o país, entrar em briga com a polícia, como já vimos aí esses vídeos escatológicos do Brasil, babilônicos mesmo. É uma coisa de alegrar asmodeus do demônio da luxúria, né? Uma coisa asmodeica. Vai dar na visita íntima na cadeia, vai brigar com polícia pra soltar o namorado bandido. Porra, ninguém segura, cara, ninguém segura. Existem até interpretações bíblicas que dizem que, na verdade, Eva se deitou com uma serpente. E essa natureza decaída humana que temos hoje veio por conta da primeira engenharia genética da humanidade, que foi a inseminação da serpente em Eva. E Caim e Abel e os filhos ali, todos decaídos, vieram dessa mistura entre humanos e demônios. Mas essa é uma interpretação que não é tão evidente assim, é mais em literaturas paralelas à Bíblia. Mas a gente tem o caso dos Nefilins, né? Que é citado diretamente na Bíblia, e realmente os anjos caídos se deitaram com algumas filhas dos homens porque eles gostavam do cabelo longo delas e tal. Isso é explícito na Bíblia. Então assim, quando mulher quer dar até pro capeta, meu irmão, nem Deus segura, até brincam com isso, né? Mas enfim, eu tô saindo pela tangente, mas me perdoem aí, é que eu sou neófito no cristianismo e o neófito ele fica muito empolgado, né? Mas vamos lá. Então, ao longo dos anos, tá? Ao longo dos anos de aplicação desse sistema educacional focado na submissão dos alunos, focado na manufatura de escravos, basicamente, parecido com o próprio sistema de produção de esteira industrial,
Entra uma matéria-prima, que é um menininho, e aí ele passa por um processo de manufatura e ele sai um produto útil para o sistema. É isso que acontece. Isso se uniu também à própria necessidade dos pais de deixar os filhos com alguém, porque homens e mulheres estavam trabalhando nas cidades industriais da primeira e segunda revolução e não tinha creche, né? Então o que é que o Estado e as empresas fizeram em conluio? Começaram a praticamente raptar crianças de maneira institucional. Então forçaram os pais a trabalhar 10, 12, 16 horas por dia ali para ter o próprio sustento dentro de uma gaiola de concreto, meio universo 25, enquanto os filhos seriam raptados institucionalmente para serem lobotomizados basicamente dentro dessas escolas. Então a escola moderna, não é? Quando eu digo moderna, é a do século 20 para frente, ela tinha esse objetivo, tá? De transformar os indivíduos em escravos úteis para o sistema. E só que isso foi ficando cada vez mais subversivo com o tempo. Começaram a perceber que a família não é útil para esse estilo de vida industrial e começaram a subverter o conceito de família aos poucos. Começaram a perceber que a heterossexualidade não é útil para o sistema industrial. Então começaram a subverter isso aos poucos. Começaram a perceber também que a masculinidade não é mais útil para o sistema industrial, porque a masculinidade ela tende a ser mais independente, tende a ser mais autônoma, tende a ser mais questionadora. O sistema não se beneficia e não se agrada disso. Então você está vendo escolas principalmente, como o Sebastião aqui bem citou, colocando lideranças homoafetivas e femininas. Não só nas escolas, em outras instituições, mas no sistema privado também. Porque eles sabem que essas pessoas, elas são fracas. Eu queria encontrar uma palavra diferente. Mas elas são fracas no sentido assim de questionar o sistema. E elas aceitam migalhas, sabe? Elas têm síndrome de pequeno poder, acreditam que foram usurpadas e oprimidas em toda a sua vida e por isso merecem espólios de alguma dívida histórica, sabe? É a síndrome do pequeno poder mesmo. Todo mundo sabe aquele ditado clássico: o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então a estratégia foi pegar pessoas mais manipuláveis e suscetíveis, principalmente de ego maior, tipo mulheres, não é? E que tem uma tendência maior à submissão e a seguir um líder. Homoafetivos, homens homossexuais, eles tendem a emular comportamentos femininos, né? Homens afeminados. Então eles também são úteis para esses planos. Então pegue eles e convença-os de que eles foram oprimidos ao longo da história e por isso eles têm que galgar algum tipo de poder via oportunismo, né? Que é a dívida histórica e que por isso eles merecem cargos de liderança. E, em alguns casos estimule até a violência, né? Como é o caso da Revolução Armada ou coisa do gênero. Chega a um nível de insanidade tão grande que você consegue, se você aplicar esse plano, como fizeram os senhores aceleracionistas, você consegue convencer esses idiotas a ovacionar sistemas que eram anti-gaysistas, como, por exemplo, o comunismo, né? Os caras matavam gay pra cacete. Mas eles não questionam, porque eles não foram feitos para questionar. Eles são os normies, ou os blue pills, os cidadãos da Matrix no filme, né? Eles são programados a sua vida escolar inteira a se revoltar contra aquilo que os seus senhores aceleracionistas mandaram ele se revoltar. Eles têm raiva daquilo que os seus senhores aceleracionistas mandaram ele ter raiva. Veja em especial no Brasil como é que funciona. Olha que sacanagem. O Brasil, ele investe muito mais recursos em faculdades públicas do que em escolas de nível médio e fundamental, que são mais importantes. Daí o nome, né? Fundamental. Por quê? Porque com uma educação precarizada no ensino fundamental e médio, você se torna um idiota funcional para o sistema. Chegando no nível superior, eles botam cotas, eles botam notas de corte baixíssimas, eles botam esse exame nacional do ensino médio aí que basicamente aceita qualquer idiota funcional entra. E no máximo tem um sistema de corte que é baseado em um teste de submissão ao sistema, como é o Enem, né? A gente sabe muito bem que se você não fala de esquerdismo e pró-Estado no Enem, sua nota é menor. E aí chegando no ensino superior, né, quando você faz o seu testezinho de bom escravo e passa, você tem uma educação precarizada, já não tem um senso crítico, você tá todo fudido, você provavelmente vai vir de baixíssima renda. No Brasil, inclusive, seu QI vai ser mais baixo porque
Você não vai ter tido muito acesso a calorias de qualidade, vai vir de um ambiente bestial e violento, é muito provável. E lá você vai receber a educação mais subversiva possível. É lá que você vai aprender negrismo, viadismo, mulherismo, essas merdas aí. É lá que você vai aprender a escrever o cu é lindo, a festa dos cus prolapsados, educando com o cu. É tudo só. Eu não tô brincando, não, tá? Essas porras realmente existiram. Podem pesquisar aí. Tendo coragem, é claro, pesquisem. E são realmente documentos, porque é um documento, né? Um TCC, um estudo é um documento. São documentos oficiais de faculdades do Brasil. E por que é tudo sobre cu? Por que esse povo gosta tanto de cu, né? É órgão excretor. É lá que você vai aprender essas oficinas de siririca lá, como mostrou o saudosíssimo Chupacu de Kiev, na sua famosa e saudosa época de MBLista lá do canal Mamãe Falei. Porra, por que aquele cara foi eleito, velho? Ele deveria continuar se vestindo de grelo, né? Ele literalmente botou uma fantasia de xereca e queria entrar na oficina de siririca. Porra, o Arthur Duval era pra continuar tomando porrada de esquerdista, sabe? Entrando em faculdade, passando esse tipo de vergonha porque pelo menos ele era engraçado, pelo menos ele entretia, né? Agora ele virou só mais um chupeteiro do sistema, né? Mais um mamador aí, e fica nesses golpes de que vai salvar o Brasil. Cara, porra, você não vai salvar o Brasil, ninguém vai salvar você do Brasil. É você que pode se salvar, salvação individual, tá ligado? Quem acredita em governante, tipo um cara uma vez veio falar desse Renan Santos, porque o Renan Santos tem um plano pra salvar o Brasil, ele vai consertar tudo. No meu vídeo, cara, na minha seção de comentários, você me dá nojo. Mas enfim, tô tangendo de novo. Então, novamente, né, retornando, o Brasil, ele tem recursos, ele até tem recursos, mas a mamata é muito grande. Então, eles tinham que escolher, vamos botar os recursos da educação no fundamental e médio ou no ensino superior? Ele escolheu no ensino superior porque é ali onde o indivíduo, naquela idade, que o indivíduo ele tende a ganhar mais autonomia. Ele tende a se tornar um pouco mais independente, não é porque ele consegue trabalhar agora, ele está com a mente um pouco mais desenvolvida. Então é ali que ele tem que ser pego, entendeu? Para ele não virar um dissidente, para ele virar um escravinho funcional. Claro, o ideal é pegá-los enquanto são jovens, mas se você sucateia a educação fundamental e média, eles já ficam fodidos, de qualquer forma. E as ruas ensinam merda, não é? Ensinam crime, ensinam vadiagem, ensinam boiolagem. Então, para entender um senhor aceleracionista, você tem que pensar como um senhor aceleracionista. Então, eles sabem muito bem que em tenra idade é muito fácil educar essa galera com um sistema de propaganda massificada, que é TV aberta, que é usando, por exemplo, os tais intelectuais de esquerda, que é ficar pagando via lei Rouanet essas Anitas aí, Luísa Sons e essa galera que vai basicamente ensinar dação de bunda pro povo, estupidez e macaquice. Então você abre um NGB News, o programa preferido do príncipe de Belfort Roxo, vulgo Epifania. Aquilo ali dá vontade de você rasgar seus olhos com as unhas, sabe? Se você quer se deprimir ainda mais, ligue o TV Senado. É muito parecido, só que a nível político é muito mais pernicioso porque esse povo tem muito mais poder. E, cara, em poucos anos você consegue destruir um país, sabe? Em 2, 3 gerações. Pegue, por exemplo, as entrevistas da TV aberta mesmo no Brasil, até com favelado, cara, na década de 70, 80. Eles se comunicavam muito melhor. Nossa, eles falavam de uma maneira muito mais eloquente, sabe? Eles não pulavam sílabas, eles não usavam gírias. E eram favelados, velho. Favelados. No Rio de Janeiro. Aí tu abre um NGB News. Aí tu vê uma mulher falando assim: quem me educou foi a escola da vida, né, amigo? Porra, o pai do meu filho tá em privado, tá privado lá, né? E aí nós tá aqui, Cara de quê? Eu tô aqui porque... Porra, cara, na moral, o sotaque baiano é uma merda, tá? É uma merda difícil até de entender porque adora ficar pulando sílaba. Eu, como comunicador, tenho que me policiar às vezes pra não pular sílaba também. Só que o sotaque carioca ele é cheio de gíria. E algumas são engraçadas, podem até parecer um charme. Mas parece outra língua essa porra. Mas enfim, esses são a mais baixa casta, tá? São a mais baixa casta. Muitos deles não foram nem educados nem pelo sistema escolar dos senhores aceleracionistas. Mas eu acho que os mais perniciosos, obviamente, são aqueles que se formam. São os que saem da faculdade até com pós-graduação. E eles são extremamente pernósticos, convencidos. Por quê?
O sistema educacional ocidental geral, isso é geral, tá, no Ocidente. Talvez no Oriente também, mas a questão do Oriente é um pouco diferente, porque ele é mais focado, por incrível que pareça, em conservadorismo. Então é uma industrialização mais conservadora, do tipo o Gaokao na China. Porra, aquilo ali é satânico, é uma escravidão. Ou o sistema de educação japonês é mais para manter a sociedade daquela forma, funcionando daquela forma. No Ocidente é mais para subversão. Eles já estão acelerando para um plano posterior. Não é para conservar nada, é para secularizar mesmo. Por isso que no Oriente a educação é muito mais focada em exatas, porque são as profissões de exatas que constroem e conservam de fato, não é? Os ensinos de exatas são os que dão realmente senso crítico e analítico para você entender e resolver problemas. Por isso que todo mundo sabe, né? Ficou até um estereótipo que chinês e japonês é muito bom com números, realmente são. Só que no Ocidente, a educação, ela destituiu basicamente toda a importância que é suprema das educações exatas. E aí criou um sistema baseado naquela síndrome de pequeno poder para pegar os idiotas, né? Aqueles que não têm vocação nenhuma para estudo acadêmico. Porque, na verdade, deixa eu dizer uma verdade aqui para vocês, nem todo mundo deveria ser educado. Não academicamente, sabe? É aquela lógica greco-romana de filho de ferreiro vira ferreiro, filho de pedreiro vira pedreiro. Funcionava muito bem. Essa lógica de ofício. E certas pessoas, cara, talvez isso não soe muito bem, mas a grande maioria das pessoas, em especial no Brasil, não vai ter utilidade nenhuma para a educação formal. Não vai ter utilidade, sabe? Basta aprender a ler, escrever e se comunicar e ter um básico de educação civil que já vai ter uma vida, já teria uma vida funcional se o sistema não tivesse organizado para essa bosta que a gente tem hoje. E iam virar pintores, carpinteiros, sabe, marceneiros de qualidade. Porque é isso que constrói a sociedade. E claro, iam ter que ter uma educação de exatas ali, porque um cara que trabalha com elétrica, um cara que trabalha com marcenaria, ele precisa ter um conhecimento de matemática básica. Mas o que é que o sistema fez? Ele criou na cabeça dos idiotas a ideia de que esses serviços eles são indignos, eles são desmoralizantes. E aí vem com aquele papo, né? A caneta é mais forte que a enxada. E aí, numa bela época, decidiram viabilizar acesso a ensino superior para basicamente qualquer um, para todo mundo, imprimiram diploma, meteram canudo na mão de todo mundo, fizeram com que o ensino à distância se tornasse tão influente quanto o presencial. Não que eu ache que o sistema de educação à distância ele seja melhor ou pior que a educação presencial. O sistema não está nem aí para isso. O que ele quer é fazer com que as pessoas elas recebam canudo de qualquer forma, sabe, da maneira mais fácil possível. Porque o que elas aprendem nem é importante. O importante é destruir o espírito dessas pessoas, destruir a moral dessas pessoas através da submissão ao sistema. O que elas aprendem nem é muito útil, tanto que a maioria dos canudos nem serve para muita coisa, né? No Brasil tem quase que um advogado por metro quadrado. No Brasil, engenheiro está dirigindo Uber. No fim das contas, é a informalidade e a liberdade que as pessoas têm no mercado informal que acaba segurando as pontas. Cara, não fosse iFood, não fosse Uber, não fosse 99, como é que é aquele Zé Delivery, sei lá. Não fosse isso, o Brasil já tinha quebrado, cara. Não fossem essas empresas, eu acho que o Brasil tinha virado uma brazuela, o Brasil tinha quebrado de fato. Mas o Estado, ele tá fazendo merda, né? Tipicamente, ele tá tentando aí meter tarifa, regularizar entre muitas aspas e fuder também o informal. O Estado, ele adora isso. Justamente porque ele tá percebendo, opa, esse povo tá ganhando muita liberdade, temos que botar no rabo deles aqui o grosso. Então o Estado se alegra disso, tá? O sistema geral se alegra disso. É de você achando que canudo vai resolver a sua vida, que político vai salvar o mundo e que a revolução vai resolver todos os problemas. Então, para isso, ele criou um sistema de adoção de qualquer idiota funcional para nível superior, que é basicamente uma creche, né? Vamos convir que as faculdades hoje elas são creches, porque, cara, a maioria dos cursos de nível superior estariam muito bem em nível técnico. Perder 5 anos para aprender por uma parada que você aprenderia em 2 num técnico intensivo, às vezes nem precisava ser tão intensivo assim. Poucas profissões de fato precisam de um curso de 5 anos, tipo medicina, por exemplo. Mas eu acho que até engenharias, sinceramente até engenharias conseguem ser ensinadas num técnico de 2 a 3 anos, no máximo 3 anos. Eu acho que a grandíssima maioria, assim, 95, 98% dos cursos realmente de nível superior estariam muito bem em um ensino funcional de nível técnico, sinceramente. Mas como eu disse,
o Estado, ele não se beneficia dessa funcionalidade. Ele se beneficia da sua subserviência. Então, ele, como eu disse, adotou todo mundo ali como um sistema de creche para que você, inclusive mulheres, acho que principalmente mulheres, né? Para que elas não tenham filhos, para que elas não se casem, porque não é interessante para os planos dos senhores aceleracionistas no momento. Então tu vai ver aquela mulher que passa o dia inteiro na faculdade, entendeu? Aprendendo basicamente a fumar maconha e dar bunda. Aquilo ali é uma mulher disfuncional realmente para a sociedade, né? Ela não vai ter filho, e se tiver vai ser um com 35, provavelmente vai ser um moleque com alguma atipicidade, porque o útero dela já não estava naqueles dias. Não vai constituir família, não vai ser uma cidadã realmente funcional. Não para a humanidade, mas sim para o Leviatã. E aí, adotando tanta gente assim que não tem vocação acadêmica nenhuma, porque realmente a vida acadêmica é uma vocação, tá? A maioria vai se dar muito, muito mal em exatas. Vai se dar muito mal. Isso é óbvio. Daí, o sistema ele cria uma narrativa que transforma os fracassados em exatas em um tipo de ideologia. E diz para eles bem assim: não, é porque você tem mais vocação para humanas. Cara, essa foi a coisa mais satânica que fizeram. E você pode ver que é sempre assim. Se uma pessoa não se dá bem em exatas, ela usa um cope para dizer que não é que eu sou mais de humanas. Mais de humanas é o caralho. Para você ser de humanas, você tem que ser bom em exatas. Porque é justamente a capacidade que você tem de ser bom em exatas que te dá o nível de reconhecimento de padrões e capacidade analítica para você ser um sociólogo de qualidade. Para você ser um filósofo de qualidade. Pega Husserl, por exemplo. Não é Jean-Jacques Rousseau, não, tá? É Edmund Husserl. Aí se pronuncia um pouco diferente. O cara era um filósofo e matemático e ele trouxe uma teoria que foi basicamente abandonada de que a filosofia ela deveria ser uma ciência rigorosa. Não tinha que ser essa putaria de vamos filosofar, vamos dar um 2 aqui e vamos devanear sobre subjetividades ou sobre animismos, né? Como as pessoas se sentem. E basicamente foi isso que virou a filosofia, não é? Tanto nível superior quanto nível fundamental e médio. Já Rousseau ele defendia que a filosofia ela tinha que ser baseada em fenômenos, em certezas e ter o mesmo rigor que qualquer outra ciência. Porque a filosofia, no fim das contas, é a mãe de todas as ciências, entendeu? O amor pelo conhecimento, né? Filio, que é apreciação, até mesmo desejo, e Sofia, que é conhecimento. Só que não, usou-se a técnica de filósofos muito mais materialistas, como Karl Marx, Friedrich Engels, Max Weber, eu estudei bastante em sociologia e filosofia, e Emile Durkheim. Só materialista industrialista, entendeu? Que vinha com aqueles papos de você é o que você produz, aquela coisa do mais-valia, essas bosta. E aí você vê, o que eles têm em comum? Todos eles, algum tipo de narrativa de subserviência, de obediência ao Estado. Porque o Estado ele reivindica o monopólio e o uso legítimo da força. Tudo legitimando o Estado de alguma forma. Por isso que eles são escolhidos, entendeu? Por isso que eles foram escolhidos, eles foram preferidos para educar os mais jovens. Não se fala de filósofos liberais. Não se fala de filósofos rigorosos. Vamos lá. Vocês já se perguntaram por que no ensino médio, até no ensino superior, no nível de filosofia, se estuda basicamente só depois da Revolução Industrial? Em especial da Segunda Guerra para frente? Já se perguntaram isso? Por que não se estuda a filosofia greco-romana tão fortemente, nem mesmo a medieval, tão fortemente quanto se estuda a filosofia moderna? Porque, de fato, é muito mais conveniente para os planos dos senhores aceleracionistas as pessoas estudarem e ovacionarem aquilo que eles começaram a criar no Ocidente naquela época. É por isso que você vê tanta gente com canudo na mão, formado em psicologia, sociologia, filosofia, história, nessas áreas de humanas aí que são basicamente rede de pesca de senhor aceleracionista. Tantas dessas pessoas, analfabetas funcionais, ressentidas com as exatas, criando um tipo de rivalidade, não é? Você vê o ressentimento da galera de humanas com a galera de exatas, e a galera de exatas, no geral, não tá nem aí. Nem sustenta essa guerra, essa briga. A briga vem mais da galera de humanas, porque é um ressentimento deles, alimentado por esse sistema, por essas instituições que capturam os idiotas. Esses idiotas não vão ter vocação para as exatas, porque é uma vocação. Eles se sentem insuficientes e fracassados, e o sistema cria um tipo de ressentimento neles, ideológico, do tipo, não é porque você não tem vocação para exatas, você tem vocação para humanas, e humanas é um tipo de rival das exatas, e é muito mais importante do que as exatas. Porque, beleza, engenharia,
computação e matemática constroem o mundo de fato. Mas é sociologia, história e filosofia que governam o mundo e faz a vida valer a pena ser vivida. Como eu disse, para você ser um bom sociólogo, para ser um bom historiador, você tem que ser bom em exatas, cara. Porque as filosofias humanas ou as educações humanas, elas não são replicáveis, elas não são facilmente replicáveis. Ao contrário das exatas, elas não permitem testes rigorosos, elas não possuem reprodutibilidade, não é? Elas não possuem variáveis controladas. Então, basicamente vira tudo ideologia, não um teste experimental. Vira ideologia. Só pode virar ideologia. E como eu disse, existe uma falta de rigor nessas disciplinas de humanas e uma falta de verificabilidade também. O máximo que dá para verificar é se você aprendeu a ideologia correta, se a intenção daquele que está te ensinando foi passada, se você virou um soldado industrial bem feito. Daí qualquer idiota irascível se forma nessa porra, entendeu? Daí ele é alimentado com ressentimento, essa coisa do oprimido, não é? Ele fica ressentido. E também é alimentado com filósofos e pensadores seculares e materialistas. E aí convence-se as pessoas que a única diferenciação entre o ser humano e um animal é a inteligência. Então as pessoas elas sentem aquela necessidade desesperada de provar que são inteligentes para provar que não são iguais a animais. Quando na verdade são. São cachorros na coleira dos senhores aceleracionistas. Eles não têm mais aquele senso transcendental do tipo, eu sou um ser humano porque eu fui criado assim. Não, é aquela coisa do, para eu ser um ser humano eu tenho que ser inteligente. Só que não é inteligência, eu vou falar sobre inteligência mais à frente, mas eles pensam que a inteligência é o conhecimento acadêmico dessas instituições. Daí eles buscam a estética de serem acadêmicos, de serem cientistas, só que sem o rigor necessário. Então ficam chamando de ciências sociais. Cara, não é ciência social essa porra. Não tem o critério, não tem o rigor para ser uma ciência. Não tem a aplicabilidade, a reprodutibilidade, não tem as variáveis necessárias para ser uma ciência. Não existem ciências sociais. A nível maior, inclusive, a níveis macrosociais, não é nem verificável essa porra, não dá para verificar. São muitas variáveis. Por isso que esses imbecis caem no mesmo erro de sempre. Comunismo e socialismo. A porra já foi testada, dá merda em todos os casos, e ainda assim, por conta da inverificabilidade, da estupidez, na verdade, né, eles continuam defendendo essa loucura. Por quê? Justamente por conta da destituição daquele processo de ensino greco-romano, que ele era muito baseado em empirismo e na verificação pessoal, nos consensos pessoais. Aquilo era uma sociologia de fato. Mas os cientistas sociais modernos, eles não conseguem perceber que simplesmente não dá para controlar todas as variáveis num teste macrosocial. E se você errar, tipo aplicar um sistema de governo errado, tu vai matar milhões de pessoas como aconteceu com o comunismo. Então perceba que nesses campos de humanas, você está basicamente testando, tá sempre testando e vendo se vai dar certo, porque não dá para replicar nas mesmas condições, o tempo muda, a cultura muda, tudo muda, então você tá andando cegamente. A única coisa que você pode confiar de fato nessas ciências sociais, entre aspas, é a história e o empirismo, que eram disciplinas muito mais levadas a sério no sistema greco-romano de educação. Hoje, basicamente ninguém estuda história. É uma história seletiva, tá? De verdade é uma história seletiva no máximo. Como eu falei, ignoram ali partes pertinentes da história e focam quase que exclusivamente no período moderno, né, pós-revolução industrial, de forma oportunista. E aí, veja só o que é engraçado. É justamente o empirismo e a história que a teoria crítica, né, a teoria mais usada no sistema acadêmico moderno, tenta desbancar, dizendo que a lógica e a observação não são mecanismos suficientes para chegar a nenhuma conclusão. Não são confiáveis o suficiente. E já vi, inclusive, professores falando que o empirismo é uma lógica ocidental, é uma lógica do mundo ocidental, europeia, que é usada para opressão. Porque, por exemplo, você consegue perceber que certos grupos da sociedade cometem mais crimes. E aí eles vão dizer, não, mas essa é uma visão racista.
porque você vai acabar concluindo que é um grupo étnico que comete mais crimes. E você não está vendo, por exemplo, os fatores socioeconômicos que levam um cara a cometer um latrocínio, por exemplo. Então é realmente uma narrativa idiotizante, absolutamente idiotizante, e é por isso que o norme, tá? Ele vai ter canudo, mas ele não vai ter nenhum tipo de conhecimento histórico empírico do tipo, peraí, se eu estudar história eu vou ver que toda vez que a gente dá muito poder ao Estado dá merda, toda vez, toda santa vez, toda vez que se aplica o comunismo dá merda, e mesmo assim ele vai continuar defendendo essa porra, porque não agora vai ser diferente, porque não foi aplicado de forma errada, não porque eles não usaram ciência social rigorosa, entendeu? Só quem realmente consegue reconhecer os padrões históricos, os padrões sociais e culturais, são aqueles que desenvolveram essa capacidade analítica, cujas disciplinas exatas desenvolvem e oferecem, ou você tem uma vocação para isso. Tanto que o teste de QI, que é tão odiado, né, pelo sistema acadêmico moderno, porque não, isso é pseudociência, porque não funciona, ele é um teste de reconhecimento de padrão. É um teste de raciocínio lógico e de tempo de resposta. É basicamente isso, o teste de QI. E, naturalmente, quem tem mais facilidade com a exata pontua muito mais alto no teste de QI. Então, agora, para concluir o vídeo, a gente tem idiotas funcionais incapazes de ter capacidade analítica e reconhecimento de padrões no governo da sociedade, basicamente. Eles estão virando professores, eles estão virando juristas, eles estão virando políticos, eles estão virando, basicamente, quem governa a sociedade em segunda instância. A gente sabe que quem governa em primeira instância são os senhores aceleracionistas, e aí eles cedem algum tipo de autonomia controlada para esses idiotas funcionais. Eles estão no poder secundário e eles continuam seguindo o ciclo educando mais idiotas funcionais, criando mais idiotas funcionais, porque eles não conseguem evitar, porque é da natureza deles isso aí, porque eles já foram educados para isso. E assim se segue. E é por isso que você vai ver professores castrando a masculinidade, castrando meninos em geral, não é? Vindo com essa ideia de que não tem ganhador nem perdedor, todo mundo que participou tem o mesmo mérito. Tirando aquele nível de competitividade sadia que estimula o homem a ser mais autônomo, mais independente, criar novas táticas fora da caixinha para tentar vencer. Você vai ver educação unissex, que é uma merda, Educação unissex é uma merda. Você bota homens na puberdade, meninos, né? Com meninas na puberdade, você deixa os meninos completamente distraídos e é por isso que fica mais ou menos a mesma nota. O rendimento de meninos e meninas fica mais... Os meninos ainda conseguem render mais, eles não conseguem esconder isso, né? Mesmo com todos os esforços, cara, todos os esforços da educação unissex, os meninos ainda conseguem render mais que as meninas. Então, você bota meninas fedendo a estrogênio com 14, 15 anos de idade, com meninos cheios de testosterona com 14, 15 anos de idade também, eles ficam distraídos. Os professores começam... tanto homens quanto mulheres, né, professores, tendem a favorecer as meninas, os professores por conta da libido também, as professoras por conta de um tipo de sororidade, um conluio sexual, a educação expositiva sem nenhum tipo de aplicabilidade prática, sem nenhum tipo de aprendizado ativo, só ali, subserviente, sentado na carteira, pedindo permissão para mijar. É basicamente um sistema carcerário, né? Vista uma roupa X, entregue seu celular, se comporte dessa forma, entre em tal hora, sai em tal hora, tem intervalo em tal momento. Isso aí é um sistema carcerário. É uma prisão, de fato. Isso já diminui e muito o rendimento dos meninos, tá? Dos meninos e homens. As mulheres, elas tendem a lidar um pouco melhor com essa coisa de educação expositiva e repetição de padrões. Seguir ordens e tudo mais. É por isso que elas dão menos problemas. Elas são mais comportadinhas, não é? E os problemas são os meninos. Então, os meninos, eles são castrados mesmo porque eles são tratados como meninas defeituosas, né? A mesma educação que é dada para as meninas é dada para os meninos, só que de uma forma mais rigorosa para os meninos, do tipo, menos liberdade, menos favorecimento, um tipo de opressão. Aí realmente é opressão, né? Porque para você tentar criar uma ilusão de igualdade, onde meninas se rendem tão bem quanto meninos, ou mulheres rendem tão bem quanto homens, você precisa puxar os homens para baixo, arbitrariamente, e empurrar as mulheres para cima, arbitrariamente. E é o que acontece. Esse é o conceito de opressão. Só que eles não vão dizer isso aí. Eles usaram esse termo para outras questões, para estimular a síndrome do pequeno poder e para estimular ressentimento histórico, social e cultural.
É por isso que esquizo não se dá bem no sistema educacional moderno, porque esquizo tem reconhecimento de padrão. O esquizo tende a não seguir a manada, ele tende a ser um pouco mais autônomo, a ser fora da caixinha, e a escola tá cheia de norme, né? E norme é aquele que não tem reconhecimento de padrão, que acredita no que é dito, não questiona nada. O senso crítico que o norme tem é o que é dado a ele para criticar. O esquizo, ele escolhe o que ele critica, ele é mais autônomo nisso aí, ele é mais independente. E aí, cheio de normes, cara, norme preda esquizo, entendeu? Então o esquizoide, nesses ambientes, ele vai se sentir estafado, exaurido, ele não vai render muito bem, e ele vai achar que é um idiota, ele vai achar que é burro, ele vai achar que ele não consegue lidar com essa educação que tecnicamente é fácil. Basta você decorar, não é? Mas não foi feita para o esquizo, foi feita para a norme. Então você pega, por exemplo, antes da educação industrial ela se tornar a comum, você via pessoas aprendendo através de tradições orais, através de herança geracional. Você via o aperfeiçoamento acontecendo a partir daí. Um tipo de herança empírica. Por exemplo, você pega as arquiteturas antigas da era greco-romana. Cara, pega as estradas romanas, entendeu? Dá de 10, de 20 a 0 nas estradas modernas, cara. E não é um problema econômico. Até porque a economia moderna ela é fictícia, tá? Ela não tem lastro com nada. Ela é basicamente moeda imprimida e expansão da base monetária. Então, o dinheiro de verdade, ele é de mentira. Ele é um sistema de crédito. É por isso que todos os países estão devendo. Quase todos os países do mundo estão no vermelho, né? Mas tá devendo a quem? Tá todo mundo devendo a todo mundo. Então, um crédito se cancela aqui, um crédito se cancela ali e meio que ninguém deve nada. É assim que é a esquizofrenia louca, maluca da economia do mundo moderno. Não tem lastro com recursos naturais, com o descobrimento de pedras preciosas ou metais preciosos como ouro. Não tem lastro nem com trabalho. É loucura. Inclusive, tem até uma crítica à teoria de mais-valia de Marx, dizendo que o OnlyFans ele destrói a teoria de mais-valia, né? Porque, de fato, essas mulheres não produzem porra nenhuma e elas ganham dinheiro. Justamente por isso, porque não existe lastro. O dinheiro, ele nasce, ele brota, ele é mágico, ele é mágica, dinheiro é mágica. Então você vai ver umas mulheres assim que, caralho, elas não são bonitas, então não tem essa teoria de mais-valia do tipo, mais bonita produz mais. Não, tem mulheres mais feias do que outras ganhando mais dinheiro. Então, a teoria de mais-valia é uma esquizofrenia louca, doente da cabeça de Marx. Não existe produção no OnlyFans. Até uma puta consegue produzir, cara. Uma puta real, sabe? Das antigas. Mas na produção de conteúdo adulto, produção entre aspas, né? Ninguém enriquece ali. Isso só é possível quando o dinheiro ele brota do chão e ele é fictício, entendeu? Por isso que quando você entende o Bitcoin, você entende, caralho, então a escassez é que faz com que a economia ela seja funcional. Então até criticam o Bitcoin assim do tipo, caralho, o Bitcoin também não tem lastro com nada material. Da mesma forma que a moeda fiat não obedece mais o padrão ouro, o Bitcoin não obedece nenhum padrão. Claro que o Bitcoin obedece o padrão da infinita escassez. Só existem X número de moedas ainda disponíveis para vender aí. Quando o último satoshizinho for vendido, que vai demorar pra caralho, né? Mas quando o último satoshizinho for vendido, fudeu, não vai ter mais criado não, vai ter que rodar com aquilo ali. Então vai colapsar a economia. Não, dá para repartir o satoshi em outras subdivisões. Então sabemos muito bem que da mesma forma que o ouro é escasso, é finito no mundo, e por isso que a moeda era padronizada pelo ouro, o Bitcoin então o Bitcoin ele traz de volta isso, essa confiabilidade, né, do padrão ouro. E olha que o padrão ouro ainda podia, sei lá, cair uma porra de um meteoro cheio de ouro na Terra e fuder o padrão ouro, né? Ainda tinha essa possibilidade, obviamente raríssima, ou sei lá, o Elon Musk querendo minerar esses minérios aí, esses meteoros cheios de minérios e fuder a economia também. O Bitcoin não dá pra fazer isso, né? E aí vai ter aquelas críticas, mas é tempestade solar, mas vai faltar energia, se cair a internet. Meu irmão, se isso acontecer, a sua última preocupação vai ser moeda, tá? A sua última preocupação vai ser dinheiro. Você vai se preocupar em sobreviver, não morrer, não ser saqueado, não ser estuprado na rua. E assim que a ordem se restabelecer, a energia, a internet, o Bitcoin volta a valer o que valia antes. Talvez até mais, né? Porque a galera vai perceber, rapaz, parece que só quem conseguiu manter o poder de compra foi os bitcoinheiros, né? Vai ver lá nos países tipo Venezuela e Cuba se o dinheiro vale alguma coisa. Não compra porra nenhuma. Mas enfim, porra, eu estou divagando novamente. Onde é que eu estava? Eu estava falando como o conhecimento tradicional, geracional, ele era muito mais útil para a construção e manutenção de uma civilização, não é?
tanto a níveis arquitetônicos e tal. E aí eu entrei na tangente da economia. Porque isso tudo era feito através de reconhecimentos de padrões, cara. Era tudo feito através de reconhecimentos de padrões. Teu avô, analfabeto e iletrado, ele provavelmente era mais esperto que você no reconhecimento de padrões da vida. Tipo, que tipo de pessoa é a mais safada, a mais sem vergonha? Ou qual é o momento certo de tomar uma decisão importante na sua vida? Esse tipo de coisa, conhecimento da vida, sabe? E veja só, não é à toa que o QI tem caído conforme as gerações vão se passando, porque QI é justamente um teste de reconhecimento de padrão, de análise lógica e de tempo de resposta. É basicamente isso. Então, para concluir aqui, você ser vigiado na sua escola, ter cofre na sua escola para você não ter seu celular, porque o governo ele tem um medo muito grande, o sistema em geral ele tem um medo muito grande do que o próprio Peter Turguniev chama de informação descentralizada e distribuída, e ele está correto. O governo tem um medo muito grande da internet, das pessoas trocando informação, como esse conteúdo aqui que eu passo para vocês. Eles têm medo do empirismo, eles têm medo do agorismo, eles têm medo de pessoas, principalmente os esquisos, se comunicando e chegando a conclusões juntos. É isso que eles querem parar, porque eles querem ter o monopólio do conhecimento, o monopólio do intelecto, o monopólio do ensino. Então, para eles, o celular é uma distração. Então, o que é que eles tentam fazer? Eles tentam passar marcos civis ou então ficar usando bots e usando artistas e outros produtores de conteúdo idiotizantes. Então, eles inundam a internet com conteúdo imbecil, inundam, por exemplo, vai lá no Twitter, tá? É o X agora, né? O Elon Musk disse que ia tirar a porra dos bots, mas ele viu que não era tão rentável assim, né? Ele ia perder dinheiro. Então ele não tirou. Mas você vê qualquer postzinho de esquerda, tanto no Brasil quanto na América Latina em geral, meu irmão, dezenas de milhares de likes e 500 comentários. E a maioria dos comentários dão o termômetro de que, na verdade, as pessoas discordam daquilo, porque nos comentários só tem comentário negativo, praticamente. Mas nos likes, né, a ideia é que os likes eles são concordâncias, então eles inflam o número de likes. Por isso que eles tiraram o número de dislikes de basicamente todas as plataformas, né? Tanto aqui no YouTube, quanto no Twitter e tudo mais, Facebook, etc. Para que as pessoas elas possam ser manipuladas pela falsificação da opinião pública. Porque os comentários eles não exprimem tão bem, tão rápido pelo menos, a ideia de concordância. As pessoas, os normies, eles ficam só no númerozinho do like e dislike. Então ele pensa assim, se tem mais like que dislike, logo as pessoas aprovaram. Se tem mais dislike do que like, logo as pessoas reprovaram. Ninguém vai ficar lendo os comentários porque é demorado, dá trabalho. Tanto que as pessoas comentam menos do que dão like, né? Você vê aí que a regra em todas as redes sociais é que tenha mais interação via like do que interação via comentário. Comentário dá trabalho de ler e dá trabalho de fazer. Mas like não, é um cliquezinho. Então, o dislike ele poderia ser essa métrica de honestidade a respeito do que as pessoas estão pensando sobre aquele post. Então, eles esconderam o dislike para que você não tenha essa métrica. E agora só tem like, porque os likes são manipulados. Eles podem manipular os likes. Eles poderiam manipular os dislikes também, tá? Eles poderiam fazer isso. Só que funciona muito melhor escondendo os dislikes e só manipulando os likes, porque assim você vai pensar, se não tem muito like, pouca gente concorda. Se tem muito like, muita gente concorda. É assim que o seu cérebro reptiliano funciona e é assim que eles estão dominando a sua vida, tá? Conteúdos idiotizantes, entretenimento rápido, pífio. Não tem nem graça. Caralho, os memes da geração Z eram melhores. O da geração Alpha é 6-7. Os memes da geração Z, pelo menos, tem umas críticas legais, né? O Wojak, por exemplo, os memes do Wojak, da Black Pill, tem umas paradas assim que fazem você pensar. O da geração Alpha tá todo fudido. É 6-7, que mais que tem aí? É brain rot, né? São coisas assim que não fazem sentido. Tinha o shitpost, né? Que era da geração Z, mas o shitpost ele ainda tinha uma coisinha assim que fazia você pensar às vezes. Mas agora é brain rot aí da geração alfa, que é literalmente apodrecimento de cérebro. E, meu irmão, tá todo mundo fudido, zumbificado, já era, tá? Os senhores aceleracionistas tomaram conta. E como você pode se defender disso e defender aqueles da sua família? Ficando atento, né? Tendo reconhecimento de padrão e talvez seja uma coisa vocacional, se você for esquizo o suficiente. Senão, você vai ser mais uma vítima aí. Mas se você chegou até aqui, provavelmente você é um esquizoide de marca maior. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Muito obrigado ao Sebastião do Cabaré Gospel. Eu vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. E até mais.